sejam bem-vindos ao Que Mãe Nunca, o podcast que aborda temas da maternidade real com duas mães que não são influencers. Eu sou a Paula César, mãe da Madu. Olá, eu sou a Gabriela Rufino, mãe da Rafa. No episódio de hoje, nós estamos ainda mais bonitas, com os acessórios da Renata Louro, acessórios finos E artesanais. e artesanais. Então, aqui, mostra o seu aí. Estamos com colar, pulseira, brincos e, inclusive, hoje, né, a nossa convidada especial é a Renata. Depois ela vai deixar aí, vocês podem seguir as redes sociais dos acessórios. Então, o nosso episódio de hoje se chama Que Mãe Nunca Pensou em Adiar a Maternidade. A nossa convidada, como a Paulinha já falou, é a Renata Louro. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Vamos ver, né? A Renata é minha vizinha atualmente. Ela é formada em matemática e ela chegou a ter um negócio próprio com o marido, mas isso há 25 anos atrás. E hoje ela é empreendedora. E ela tem 53 anos e é mãe do Lorenzo, que tem 10 anos. Renata, a gente, como eu falei, o episódio de hoje vai tratar sobre essa gestação tardia, né? A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, as mulheres postergam essa maternidade. Sim. O foco hoje em dia da mulher, inicialmente, é o seu profissional. Depois que a gente encontra uma estabilidade, que a gente vai pensar, bom, agora vou ser mãe. E aí a gente já falou, né? Vai tratar de fertilização in vitro e tal. Conta um pouco como foi isso há 10 anos atrás, quando o Lourenço nasceu, né? Mas você começou esse processo antes, Como que foi isso? Era falado como é hoje em dia? Não. No caso, foi o mesmo propósito. Eu queria a minha estabilidade financeira. Conversamos com meu marido, tô com ele há muito tempo. Nós temos 16 anos de namoro, 16 de casados, então dá 32 anos juntos aí, né? E aí eu queria ter minha estabilidade financeira, para depois a gente colocar um filho no mundo para poder cuidar e tal, né? É o que eu idealizei para isso, né? Mas aí, quando eu casei mesmo, né? Quando a gente foi morar juntos, eu tinha 37 já. A já tinha 37. Então, aí, mas até acertar tudo, né? Até a gente acertar uma rotina, eu comecei a pensar em engravidar aos 38, foi quando eu fui atrás, fazer os exames e tal. E aí veio a notícia, mas você já tem uma idade, um pouquinho, a idade biológica, né? Que eles falam, né? Já está avançada, então vamos, né? Não vamos perder tempo. Fiz os exames. E eu já sem sucesso, né? Mas antes disso, você achou que você poderia ter naturalmente? Não, normal, imagina. Você nem não, pensava? não, imagina, nem passava pela minha cabeça que pudesse ter algum imprevisto, né? Óbvio. Você, não. Eu achava assim, vou adiar e quando eu quiser, ok, né? Vai acontecer. Não foi assim, obviamente, né? Não é assim que acontece. Então, o que eu fiz? Fui lá, fiz os exames, aí ele falou assim, olha, não deu certo, eu já estava indo para os 39, aí ele aconselhou um tipo de tratamento, né, só para indução de óvulos e tal, também não deu certo, né, nisso Mas já quanto foi tempo passando. você teve nessa 6 tentativa? meses. Só 6 meses, ele não quis prolongar mais, porque eu já estava com 39 e não tinha conseguido, né? Isso com um ginecologista normal, com um ginecologista de rotina mesmo nosso. Aí ele me indicou, ele falou assim, olha, eu acho que eu aconselho você já procurar fertilização in vitro direto, mas isso é o meu caso, tá? Baseado no meu histórico médico, porque tinha várias situações, né? Sobrepeso, a idade avançada. Então Tinham outros fatores que levaram a isso. Sim. E acho bom a gente falar aqui que aqui não tem nenhum médico, a gente trouxe uma mãe para contar a experiência dela, como fazemos em todos os episódios. Então, ninguém tá dando receita de nada, nem Não aconselhamento de nada, recomendação, nada. Então, a gente está batendo um papo com uma mãe que viveu essa experiência. É um relato, um acontecimento meu, né, específico para mim. Então, aí ele me deu 2 endereços, 2 opções, e aí nesse processo, aí eu fui, visitei um primeiro, que foi em São Paulo, que eu optei, e lá já descobri alguns problemas. Eu tinha pólipos no útero, então tive que fazer a cirurgia
para deixar, como eles falam, deixar a casinha em ordem, né? Uhum. Então, fiz mais um processo, fiz essa cirurgia. Aí, depois, quando nós voltamos, aí nós conversamos sobre a viabilidade financeira e aqui no ABC era mais em conta, né? Próximo à Medicina ABC, tem o Instituto Ideia. Fui lá, visitei e fiz o primeiro tratamento. Aí ele já realmente aconselhou mesmo a fertilização mesmo diretamente. Aí colhi, deu 5 embriões. Aí eu fiz a primeira, coloquei, só que lá devido à idade, eles colocam de 2 em 2, como deu 5 embriões, ficou 3 congelados e 2 eu coloquei. Aí Com risco, assim, se tivesse, poderia ter sido gêmeos ou mais, né? Que é o que a gente vê que sim. acontece. Geralmente acontece na fertilização até mais Uma comum gravidez a múltipla, gemelar. né? Então, acontece. Aí, colocamos 2. Aí, depois de 12 dias, a gente pega o resultado. Então, quando eu coloquei os embriões, fiz todo o processo, aí retiro os óvulos, tal. Esse processo todo, ele demorou quanto tempo? Porque, e qual a Não, idade que você tinha nisso quando você fez de verdade a primeira FIV? 40. Já tinha Já 40. tinha 40, porque até você fazer a cirurgia, até você ir procurar de Aí novo, colheu os aí, ovos. Aí tem a eu parte já, do homem. então, aí eu já não voltei lá em São Paulo, Hum. né? Aí eu já peguei a fiz tudo opção, porque tem essa, nesse processo, a gente cria uma maturidade incrível. Por quê? Porque você vai ter que tomar decisões que você não sabe se vai dar certo ou não. Uhum. E tem que ser rápida E a tem que tomada de ser decisão. rápido, porque assim, você faz um ciclo para você fazer a fertilização. É um ciclo menstrual, só que aí você pega, você tem 28 dias ali para você tomar de um tempo até um certo tempo os óvulos para crescer os folículos e virarem os óvulos. Depois tem a coleta de óvulos, aí tem, né, a coleta do esperma e eles pegam e faz o embrião lá, né? E aí, depois que faz o embrião, demora 12 dias pra colocar Não, não. Aí você coloca, porque aí nesses tem que ser, acho que do 12º, acho que é o 16º, é que aí depende, eu acho, Uhum. da coleta, né? Eu acho que depende de cada ciclo, de cada. É muito individualizado isso. Então, aí eu fiz a coleta dos óvulos, aí depois de 3 dias, porque aí conta as datas do embrião, tem D1, D2, D3, é dia 1, dia 2, dia 3. Uhum. Né? Então, aí geralmente no dia 3 você coloca ele no útero, aí você volta lá na clínica e aí colocam o embrião, né? E aí eu coloquei 2 D3 do dia 3. Aí você espera esses 12 dias para você Entendi. fazer o teste de gravidez. Então, isso já deu quase um mês inteiro, Uhum. entendeu? Aí eu peguei resultado negativo. Só que quando eu coloquei o embrião, eu falei, nossa, saí grávida de lá. Eu falei, não, Dani, tá aqui. Não, e eu acho Aham. que isso pode ser a sensação da maioria das mulheres que estão nesse processo, né? Que você colocou o embrião no útero, Eu já você fui já se grávida. sente. Aí eu acho que por isso que talvez quando não dá certo, tem tanta frustração, né? Porque a mulher sai de lá achando É com isso que eu ia sentimento, talvez perguntar. estou grávida. Como foi essa primeira frustração? Então, na verdade, assim, a gente não sabe, né? A gente vai, faz, e é como eu falei, nossa, eu saí grávida. E Uhum. você tem que fazer o repouso tudo certinho. Você tem as recomendações lá, então você tem que seguir, né? Aí eu falei assim, não, vai dar certo, não tem como dar errado. Aí eu falei, negativo. Eu sou muito tranquila em relação a isso, porque passei bem. Porque foram vários negativos, tá? Foram várias tentativas, eu vou contando Uhum. ao longo. Sim, a gente Mas chega lá. assim, eu aceitei assim, em partes também, né? Porque eu falei assim, nossa, por que que deu negativo? Aí eu já queria saber o porquê. Aí eu falei assim, bom, talvez não era, talvez não fosse. Aí conversei com o médico. Aí ele falou assim, não, pode acontecer, porque não é. Ele falou assim, não é simples assim, precisa verificar, né? Várias coisas. Eu falei assim, tá, eu tenho mais 3 embriões. Aí ele falou assim, eu posso colocar mais 2. Aí eu falei assim, qual que é o prazo? Quanto que eu tenho que esperar para colocar? Ele disse, não, você já pode fazer o próximo ciclo. Eu falei assim, então eu quero fazer. Porque eu tinha urgência, né? A gente a gente foi atrás, tinha lá os embriões prontos. Eu falei assim, não, eu quero fazer. Aí eu fiz logo no ciclo seguinte. Aí Aí, começou tudo de novo. então, só que aí você faz outro tipo de tratamento. Por quê? Uhum. Porque eu já tinha colhido os Ah, óvulos. tá. Então eu não ia precisar. Só que tem que ter a contagem dos dias, né? Então tem que ter.
não tem jeito, né? Tem um ciclo para ser seguido. Aí, quando chegou lá no 14º, 15º dia, eu peguei e transferi mais 2, que aí ele acho que descongelou lá só que ele já estava no D4, né? Os outros 2. E um só, que ele já tinha me avisado que tinha no histórico, era o D5, foi congelado no dia 5, porque eles esperam desenvolver, acho que em estufa, sei lá, não sei como que é, mas ele tinha sido congelado no D5. Ele falou assim, não, Renato, você tem mais 2 aí, D4, então a gente transfere esses 2 D4 e deixa o D5 congelado. Tá bom, fui lá, D4. Coloquei, já saí bem de novo. Falei assim, não, tudo bem, agora vai. Agora vai. Agora vai. Não foi. 12º dia, negativo. Aí eu conversei com o médico, aí eu parei e falei assim, não, tem alguma coisa errada, porque eram 4 embriões sadios, né, que tava ok, né, eu falei assim, o que pode ver? Ele disse, olha, tem uma série de exames que tem que ser efetuados para saber como que tá o seu organismo e tal. Aí eu falei assim, bom, aí eu fiquei meio insegura com o médico, então eu falei assim, conversei, voltamos, ficou lá congelado, aquele embrião ficou lá, congelamos. Aí conversei com meu marido, falei assim, olha, não sinto segurança nesse médico, queria voltar lá para o de São Paulo para a gente ver o que a gente consegue. Aí, conversando com ele, nós voltamos e fui lá para São Paulo de novo. Expliquei tudo o que aconteceu para ele, eu já tinha feito a cirurgia, isso aí eu já estava para fazer 41. Aí ele falou assim, não, tudo bem, vamos fazer um tratamento aqui. Então, eu fiz todo o ciclo de novo para ver quantos embriões eu conseguiria. Então, fiz de novo a primeira etapa, de novo. Aí deu 9 óvulos. Desses 9 óvulos, só deu 3 embriões. Mas aí eu já estava com 41, né? E aí... E aí isso é diretamente relacionado à idade. Os médicos... Sim. Tá. A quantidade Menor quantidade de óvulos, mesmo com estimulação por conta da idade. Por conta, porque o que eles dizem? Que a gente tem um número certo de óvulos, né? Já então, nasce com o número certo, é verdade. Exatamente, é o que eles falavam para mim. Então... pelo que a gente vê, né? Pelo que a gente viu já até hoje, a gente nasce com o número certo de óvulos e ao longo da vida a gente vai perdendo. Sim. E a partir do momento que a gente menstrua a primeira vez, esse processo é acelerado. Ele vai perdendo ao longo da vida. Por isso que a gente fala que a mulher tem a data de validade. E a gente tem A mesmo. idade biológica. É a idade biológica que vai batendo. Então, cada vez vai tendo menos óvulos. Exatamente. Então, de uma primeira vez eu fiz, deu 9 óvulos, não deu nenhum embrião. Nenhum. Aí fiz. Entendi. Não deu nada. Aí ele falou assim, nossa, olha, esse protocolo que a gente seguiu, não deu, não surgiu o embrião. Aí eu falei assim, nossa, vou ter que passar de novo. Só que aí eu esperei uns 4, 5 meses para fazer novamente. Porque também é um processo, né? Isso que eu ia perguntar. E fisicamente, assim, o emocional fica abalado, mas fisicamente, esse tanto de hormônio, como fica o corpo? Você sentiu que... Então, é que assim, foi todo feito uma orientação, né? Quando eu fui para esse de São Paulo, que eu fiz esse primeiro ciclo, antes desse primeiro ciclo, ele fez uma bateria de exames. Imensa, imensa. Como eu digo hoje, me viraram do avesso, né? Então, aí eu fiz um exame, inclusive, que é bem complexo, que chama esterossalpingografia. Eu não esqueço esse nome porque... Não sei nem se vamos conseguir colocar legenda nessa palavra. Porque, gente, é com contraste no útero, só que eles veem o útero todinho, né? E ali descobriram que as minhas trompas estavam meio paralisadas naquele momento. Então, aí foi confirmada realmente a necessidade da fertilização, mesmo que não ia ter jeito, né? Então, e baseado em todo o histórico de todos os exames, até uma tendência à trombofilia, né? Que eu tive que tomar as injeçõezinhas picadinhas na barriga durante todo o tratamento. Foram vários fatores de risco que você tinha. Sim, vários. Então, só que o que eu gostei desse segundo médico que nós procuramos, né? O que eu gostei dele? Ele se cercou de todas as possibilidades. Então, ele investigou tudo antes de fazer. E mesmo assim, o primeiro tratamento com ele, eu não consegui. Não deu nenhum embrião. Deu 9 óvulos, mas nenhum embrião. Então, ele falou, ele mudou o protocolo. Aí ele preferiu, como eu já tinha o histórico
eu trouxe de outro, né, do outro que eu fiz. Então, o que que ele fez? Ele falou assim, vamos repetir, vamos ver o que dá. E deu 3 embriões. Ele falou assim, Renata, vamos colocar os 3. Hum. Aí né, ele falou assim, porque já com seu histórico, né, e Uhum. devido à idade, tudo, vamos colocar os 3. Aí eu já estava com 41 para 42, né? Então, eu peguei e falei assim, tudo bem, vamos colocar os 3. Aí, só que nesse processo, coloquei, engravidei. Aí o Deu beta positivo. deu positivo. Nossa, um número Foi o primeiro o positivo meu que primeiro você... positivo, extremamente E alto. não deu aquele Deu. arrepio assim, estou grávida de trigêmeos. Sim, não, era certeza que era os 3, né? É. Falei Você assim, foi fazer o beta? então, porque no beta do 12 dias deu 1.200 e alguma Nossa. coisa. Então, quer É. dizer, né? Aí, tanto que a enfermeira veio, nossa, você está gravidíssima. Ai, que delícia. E o que Então, você quer dizer, sentiu nessa hora? Você nossa, chorou? não, eu não sou assim tão. Emotiva. Eu não sou tão emotiva para isso. Meu E marido, o sim. Júnior? Ele sim, ele é bastante. Mas eu não. Aí eu fiquei, na verdade, um pouco pensando Em assim, nossa, choque. 3? Em choque. O quê? Com 3 crianças. Eu pedi um, tô É. com 3. Então, né, porque eu já vou, eu acho que eu já sou, mas vou pelo lado racional, assim, nossa, 3, né, fiquei, né, mas tudo bem, então fiquei super feliz, tal, deu certo, só que a gente tem que repetir este exame depois de 2 semanas, 3 semanas, e na hora que eu fui repetir, não desenvolveu. Logo, Ai, foi. logo após. Aí não desenvolveu, aí começou a regredir o número. Aí eu falei assim, nossa, né? Então, quer dizer, já estava, né, contado para minha mãe, nossa, eu tô Uhum. grávida, né? Mas às vezes acontece de ir regredindo, mas fica um ainda, né? Então, mas no meu caso não ficou, porque eu fiz depois de um mês, aí zerou, e daí depois já veio menstruação, já veio normal. E aí eu já tava com 42, fiz 42. Aí conversamos, entrei lá, voltei com o médico novamente. Aí ele falou assim: olha, Renata, nós temos opções aí. Ele falou assim, porque a sua idade realmente já. Olha o tempo que avançou, dos 38 anos tentando, você tá com 42, não deu E com esse certo. médico você não tinha mais nenhum óvulo. Ia ter que começar tudo de novo a Tudo estimulação. novamente, exatamente. E ele achava que não valeria a pena, por quê? Porque devido à idade e à quantidade de tratamento, ele falou assim, então, ele falou assim, a opção que eu te dou, você transfere o que você tem congelado lá no ABC, aqui para São Tinha Paulo, ficado um aqui. que ele estava congelado. 3 anos. Não, era acho que uns 2, mais ou menos, né? Não sei precisar, assim, a data, mas mais ou menos isso daí. Aí ele estava lá congeladinho, ele falou assim, você transfere ele para cá e a gente coloca mais 2 de ovo doação. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, não sei se eu vou me sentir bem com ovo doação misturado, né? Eu falei assim, não sei. Eu fiquei meio assim, né? Então ali eu tinha que tomar Outra decisão, É, né? mas- Você ia ter que então, tomar. mas e rápida, É. né? Aí meu marido, não, por mim tudo bem. Por quê? Porque seria só o óvulo doado, né? Então eu falei assim, não, seria só o óvulo doado. Aí eu falei assim, não, eu não vou, eu não quero. Aí eu já me impus, porque eu que ia fazer o tratamento, eu falei assim, não. Eu falei assim, eu quero colocar só ele, que eu tenho certeza que é meu e dele. Eu falei assim, eu quero colocar só esse que está congelado e depois mais para frente, se não der certo e eu tiver que colocar, que eu tiver que fazer com ovo doação, eu posso fazer até os 50 anos. Então eu vou ter um espaço. Naquela época a lei era assim, tá? Eu não sei como está a lei hoje, tá? Eu tô falando na época que eu fiz, era assim. Então eu falei assim, eu posso fazer até os 50 anos, então eu posso me preparar para isso, né? Para aceitar. Para ter certeza, né? Isso, para ter certeza do que eu quero. Então, eu quero fazer só desse daí. Ele falou assim, nossa, mas você vai gastar um ciclo. Ele ainda questionou. Ele falou assim, quem? O médico? O médico. Ele falou assim, você vai gastar um ciclo. Ele falou assim, porque porque é um embrião. Né? Embrião, né? O Já era embrião, já é o embrião, embrião pronto. Ele falou assim, é um embrião e a chance é ínfima, né? Aí eu falei assim, bom, eu falei assim, é o que eu tenho. Assim, ele tá lá, tá congelado. E eu acredito muito assim em propósitos, né? Eu assim, tem que ter um propósito, ele tá lá. Eu falei assim, se tiver que ser meu e dele, é aquele que vai ser. Se não, ok. Aí marcamos. Isso foi em abril de 2014. Fiz todo o tratamento para colocar ele. Aí fizemos a transferência de Santo André,
né, que é na Fundação ABC ali, para São Paulo. Fizemos a transferência para lá do embrião, foi tudo ok na transferência. E na hora, ele falou assim, Renata, só que você esteja preparada, porque às vezes, quando a gente descongela, pode ser que não dê certo. Ai, meu Deus. Então, só que eu ia saber quando? No dia que eu fosse. Por quê? Porque tem que descongelar e colocar. E ele já era um D5, né? Então, eu coloquei ele no D6, né? No dia 6, né? Porque o processo de descongelamento, né? Aí, ele falou assim, olha, me preparei tudo. A hora que eu encontrei com ele lá na sala, ele falou assim, olha, esse embrião tá maravilhoso. Ele falou assim, tá perfeito, vai dar certo. E você fica acordada no processo, né, de você colocar. Então ele falou assim, ó, tá vendo? Tô colocando aqui por vídeo, né? A gente vai acompanhando, né? Ele falou assim, ó, tô colocando aqui, tá ok, né? E já com o tratamento correto, com as injeções certinhas, com tudo E certinho. durante todo esse processo, você mantinha algum medicamento que você estava tomando ou injetando? Sim, sim, nas É. datas corretas, Ah. né? Porque tinha época só durante a gravidez que eu tive que aplicar a injeçãozinha, De heparina. mas inteira, né? Na gestação Sim, todos os toda, dias. né? Para uns 3, 4 dias antes do Uhum, parto. uhum. Mas assim, fora isso, todas as medicações recomendadas por ele, todo o processo de repouso que ele recomendou, tudo certinho foi feito, né? E aí coloquei no dia 8 de abril, aí eu tinha que pegar o resultado, aí ele falou assim, você pode fazer no dia 19 já, né? Porque ele já estava um embrião D6, ele falou assim, no dia 19 você faz, né? Aí eu falei assim, ok. Aí no dia 19, 7 horas da manhã, fui pro laboratório, né, em casa mesmo. Aí fui pro laboratório, fiz logo 7 horas da manhã. Aí às 11 horas saiu o resultado e deu positivo. Aí E deu aí, positivo. será que nesse caso sua reação foi diferente daquela? Foi. Por quê? Porque aquele lá eu tinha uma certeza, porque do dia 8 até a data, eu já comecei a sentir cheiros. Eu senti alguma coisa que mudou. Que mudou? Seu corpo Como estava diferente. então, mas como eu, daquela outra vez Do outro positivo. do outro positivo. Aí eu falei assim, vai dar certo. Eu falei assim, acho que era esse, né? Eu pensei, né? Falei assim, é esse. E era um só, né? Era filho único. Então, e deu positivo. Aí eu já liguei para a enfermeira, ela super comemorou porque era, nossa, um embrião Nisso você tava com quantos anos? Já com 42. ainda tava com 42. Porque eu fiz foi em abril, aí eu fiz 43 em junho, Ah, e ele era para nascer em dezembro, nasceu em novembro, porque ainda teve teve todo o processo da gestação. Então, esse único embrião que ficou ali sozinho é o Congelado. Lorenz. É o Lourenço. Ah. É o Lourenço. Ele é paciente, né? Porque ficou lá, Quando coitadinho, pra congelado. ser, não tem jeito. Porque não é Eu uma, acho. uma matemática, né? Não. Não é É, 2 mais 2 dá 4. Então, Não, e eu são sou muito. muitos fatores. Então, e eu sou muito, né? Como eu sou mais para a área de exatas, então para mim era um universo completamente. Na medicina não tem Não. regra, né? Não, para ninguém. Que da mesma forma, como aconteceu comigo, com certeza. E sabe o que eu queria perguntar? A gente já chega na gravidez dele, tudo pra você contar. Mas como ficou seu marido nesse processo todo? Então, teve altos e baixos, né? Ele que nem nossa, no primeiro, quando eu engravidei e regrediu, ele ficou totalmente abalado. Eu não. Eu falei assim, calma, porque não era para ser ainda. Eu sou muito assim, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Eu acho que tudo tinha um plano, assim, sei lá. Eu acho que foi o tempo certo. Sim. Eu acho que, e também durante todo esse processo, eu amadureci muito. Então, eu acho que me preparei para ser mãe. Tanto que eu não voltei, eu parei de trabalhar para fazer todo esse processo e ele trabalhando. Ele falou assim, não, foi a nossa condição. Ele falou assim, olha, eu trabalho e você se dedica a isso, porque ele já viu que ia ser um... Porque eu imagino que conciliar isso, é claro que muitas mães conciliam, mas Sim, deve ser muito desgastante conciliar todo esse exatamente. processo, todas essas tentativas, ainda com uma vida profissional. Exatamente. E nesse ponto, ele segurou o profissional, ele bancou, né, a situação toda, né, e
eu me dediquei. Então, Uhum. eu fiquei tranquila para poder seguir, se fosse dar certo ou não, né? Mas algo me dizia que uma hora daria. Ô, Rê, qual que foi durante todo esse processo da FIV? Vamos não falar da gestação ainda. O que foi o mais difícil para você? O mais desafiador? O que você... Os dois, Você chegou a pensar em desistir? então, os dois primeiros negativos, Ah, o mais difícil é receber o negativo. Então, não, mas foi logo no começo, porque eu pensei assim, poxa, eu já tinha certeza que ia dar certo, então aquilo já modificou. Hum. Então ali já teve um amadurecimento. Por quê? Porque nada é do jeito que a gente quer, nada é do jeito que a gente planeja. A gente faz, óbvio que a gente tem um planejamento, mas existe os percalços pelos caminhos aí, né? Então, ali eu já vi que eu ia ter que tomar decisões que dependesse de mim. Mesmo que nós estamos em dois ali, mas era eu que No estava final passando o das... processo, Exatamente. sabe? É. Então, eu tinha que ver os meus limites, até onde eu ia. Só que eu também, eu sou muito persistente. Eu quero, eu vou ver. Deu pra perceber. Hum. Você ficou decidida, vai dar Não, certo e foi. eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, porque também assim, vai dar certo, mas não adianta, vai dar certo e ok, tô lá sentada esperando. Não, fui atrás, troquei de médico, fui em um, fui em outro, fiz, nossa, vários exames, e eu gostei, e é o que eu falo, esse São Paulo, Pode falar o é, nome se você é quiser. o doutor Arnaldo Cambiasi, da IPGO. Ele é maravilhoso, gente. Ele me deu uma segurança, assim, sabe? Nossa, eu me senti muito confortável com ele. Muito. Ele me passou toda a segurança que eu precisasse e todas as opções que eu tinha. Uhum. Então, ele deixou as decisões na minha mão, mas com todo o conhecimento que ele E tem. quando ele te falou a primeira vez, você vai ter que fazer, foi ele que falou pra você que ia ter que fazer uma fertilização, Não, que te foi. mandou pra Santo André ou não? Não, não, foi o meu Ah, tá. ginecologista. E- Porque ele falou, o que ele falou assim, você pode tentar. Também me deixou com a Uhum. opção. Ele falou assim, só que devido aos fatores que eu estou vendo, que a É gente melhor tentou, fazer. nós já tentamos fazer um aumento de folículos aí Uhum. para poder você engravidar. Você não conseguiu, ele falou assim, geralmente eu espero 1 ano, mas em 6 meses você não conseguiu. Ele falou assim, eu não acho que a gente deveria perder tempo. Então eu não quis perder. Isso foi há 14 anos atrás. Sim. E você já tinha ouvido falar de FIV? Não, nada, porque a gente não tem a informação que a gente tem hoje, né? Hoje Uhum. em dia tá tudo muito fácil, na palma da mão a gente tem É. N informações. Só você colocar no Google, vem E eu trocentas também coisas. acho que hoje em dia a gente tem mais acesso a esse tipo de tratamento e as Também, pessoas que fazem falam mais. exato. Porque talvez há alguns Alte- anos atrás existia um tabu, as pessoas faziam e ficavam inseguras de contar que fizeram, Sim, por julgamento, por vários por fatores. vários fatores. E hoje em dia não, hoje em dia é mais falado, as pessoas Muito contam mais. mais que fazem isso. Sim. Sim, bem mais. Inclusive, na época que eu fiz, a minha mãe, várias vezes, meu Deus, desiste, é muito hormônio. Mas, gente, é tudo feito com segurança, tá ali, o médico tá lá, ele tá com a sua Uhum, lista, ele tá com a sua ficha ali. uhum. Então, quer dizer, se você quer, você tem que confiar, você faz, né? Sim. Mas isso é uma decisão sua. Né? Eu quis. Então eu fui investigar, conversar, procurei, nossa, eu fiz várias perguntas. Ele tem toda uma equipe lá. É uma clínica que é, tem um médico, tem as enfermeiras que são os amores, as recepcionistas, aí tem os psicólogos, ele tem até nutrição da gravidez. Nossa, Uhum. é muito completo. Então, por todos os lados você está seguro. Então, se você se sentir segura, você E que vai. bom que tem um psicólogo, né? Porque eu acho que É. uma das coisas que é muito primordial é a saúde mental da mulher que tá Eu passando por acho, esse processo. exatamente, eu acho que o principal é você tem que ir. Quem se submete a esse tipo tem que estar ciente do que vai passar. Porque, óbvio, tem casos que dá, na primeira dá certo, mas tem casos que nem passando por tudo isso dá. Uhum. Então, quer dizer, e eu conheci várias pessoas na clínica, né? Porque como foi várias tentativas, eu Uhum. conheci várias pessoas, várias histórias.
né? Teve algumas de primeira conseguiram, outras não, nunca, né? Outras que também não tinham condições financeiras. É Então, quer isso que eu dizer, ia falar agora, é muito caro, né? é muito caro, ainda Infelizmente, não é é. todo mundo que tem Que, acesso a não, isso ainda, né? mas eu acho que agora tem mais opções. Então, por isso que eu escolhi também fazer primeiro aqui no ABC, era mais em conta, por ser junto à medicina ABC, eu acho. Eu Uhum. não sei também como que funciona isso, mas era mais em conta, então eu preferi aqui. Mas, no final das contas, o embrião foi daqui, só É. o É só tratamento. esperar um pouquinho mais. Mas porque eu tinha mais questões que ele descobriu que eu fiz mais Uhum. uma bateria de exames. Que bom, né? Porque se você talvez tivesse usado lá antes de fazer todos os Talvez não exames, teria daria, perdido esse teria embrião. perdido, mas na hora que eu perdi a segunda vez, aí eu já imaginei que tivesse alguma coisa, porque não era possível, porque estava ok, estavam sadios. Então eu falei assim, não, tem alguma coisa ainda impedindo. Então que ou não era o momento mesmo, ou eu tinha que investigar. Tanto que aí eu comecei a aplicar as injeçõezinhas e deu certo Rê, eu depois. tenho duas perguntas. Sim. A primeira é se você se arrepende de ter adiado tanto a gestação, se você teria feito algo diferente, pensando em tudo isso que você passou. E a outra, já vou fazer as duas juntas. Se não tivesse dado certo, a adoção seria uma opção para vocês? Aí você... Seria. Mas vamos lá, deixa eu. Arrepender de fazer tarde? Não. Não é arrependimento. Eu não aconselharia hoje, porque eu não imaginei que eu fosse passar, mas eu passei. Então eu não me arrependo. Eu fiz tudo no tempo que eu achei que tinha que ser. Eu achei que o Lorenzo veio numa hora maravilhosa para mim, que eu pude me dedicar a ele, né? Eu parei o profissional e eu quis me dedicar à maternidade. Então, eu não tenho esse arrependimento de ter sido tarde, tá? Mas assim, como eu enfrentei todos esses percalços e às vezes, se alguém me perguntar, você acha que eu devo fazer? Eu não aconselho. Eu acho que hoje em dia se fala tanto em congelar óvulos, né? Eu acho que procura antes. Procura congelar antes? Não, procure as informações antes. O que você quer fazer, o que você quiser fazer da sua vida, se quiser ter filho mais tarde, mas pelo menos congele seus óvulos. Se Porque eu acho planeje antes, Seria um né? conselho. exatamente. Se planeje antes. Por quê? Porque eu fui descobrir problemas com 40, Não, 41. e isso acho que é bem comum. Eu conheço bastante mulheres que já estão 35 mais e ainda, né, não tem filhos, às vezes não tem nem, né, um parceiro e acho que evita de pensar nessa questão de maternidade, talvez para não se frustrar, para não se culpar de algo, né, que a gente não tem nenhuma culpa, mas ainda não tomou a decisão de ir congelar ovos, ou então Então, você está pensando agora. mas eu acho que se você conversar com um profissional da reprodução assistida, eu acho que eles vão orientar cada uma dentro da vida que tem, né? Eu acho aconselhável a procurar É antes. muito ingrato, né? Porque, assim, a mulher com 35 anos, 35 mais, já é considerada uma gravidez de risco. Sim, Com 35 anos, nós ainda somos tão jovens, né? porque muda muito. Aí A gente nós evolui. evoluímos para isso. Só que essa parte não evoluiu, Não, infelizmente, porque né? é o corpo humano, A nossa gente. genética não evoluiu nessa parte, então é muito ingrato, infelizmente, porque eu até acho que ser mãe mais velha é melhor porque você tá mais madura. Exatamente. O seu Pra mim, psicológico tá mais maduro. sim. Porque Talvez nós... a disposição tá um pouco menor, sim, né? sim, A mas nós energia. sabemos. A disposição. Então, mas isso Mas influencia isso é agora. coisa de saúde também, é coisa que, assim, que a gente pode também mudar, né? Sim. Mas Isso que eu assim, tô te nós falando. somos mães, a gente sabe que exige muito do psicológico. Existe. A gente precisa desenvolver uma inteligência Existe. emocional, que se você não desenvolveu antes de ser mãe, você pena para desenvolver, você é obrigada a desenvolver se você quiser criar um Sim. bom ser humano, né? Sim. E talvez mais velha, você com mais tempo para ter amadurecido e desenvolvido um emocional mais forte, seja mais fácil. Então, mas também, mas aí eu acho que vai de cada pessoa mesmo, porque também eu acho que quando a gente é mais velha, a gente dá importância para coisas que quando a gente era mais nova não dava. Então tem dois lados aí. Eu acho que isso, não estou falando assim de idade não. Eu acho que qualquer mãe, independente da idade, na educação do filho, várias coisas vão entrar aí. Porque uma pessoa pode ter a maturidade que eu tenho com 30 anos. Porque já Sim, passou por várias sim, coisas. Entendeu? Uhum. Então,
Eu não sei se isso voga muito da idade. Eu tô falando em termos biológicos mesmo, tá? Uhum. Agora que a gente tem que seguir a idade. Então, por termos biológicos, eu acho que vale planejar, né? Não pegar tudo de sopetão. Porque para Porque mim se foi. você decidir quando você já tem 40 anos, 39, eu vou fazer 40, não congelei, vou ir atrás agora, aí pode Foi o que enfrentar tudo que aconteceu aconteceu. comigo. Foi o que aconteceu comigo. Porque eu pensei em adiar, mas eu jamais pensei que eu pudesse ter alguma coisa, gente. Imagina. Se não, a hora que eu quiser, eu vou lá, pronto, engravido e A pronto. gente acha que vai ser assim. Não, gente, não é. Não é. Pode ser que para algumas sim, tá? Uhum. Pode ser. Não tem. Eu acho que até o método contraceptivo que foi usado ao longo da vida influencia ali na Pode ser. qualidade que vai estar. Pode ser, mas, por Mas exemplo, não vai dar pra. É muito incerto, não vai dar pra na saber. época que eu estava fazendo esse tratamento de fertilização, eu até estava passando com uma dentista, e ela falou, nossa, Renata, você está passando por tudo isso, nossa, e ela também tinha 40 anos, ia fazer 41. Ela parou de tomar o medicamento no mês Ah, seguinte ela engravidou. Aí. é. Então, Uhum. você entendeu? É por isso que eu É. falo, É muito incerto. é tão E pessoal. como você se sentia quando via esses casos, por exemplo, assim, ai, nossa, eu tô passando por tudo isso e tem gente que. Existe Porque uma comparação, existe a comparação, questionamento. mas o meu eu não me questionava porque eu falei assim, não era o meu momento. Uhum, Eu sou assim, com tudo. Uhum. Olha, deu certo agora porque eu tinha que passar por isso. Não deu certo porque não era o momento. uhum, Acho que ao longo da vida toda, até como profissional, sempre foi assim. E tanto que agora eu optei por fazer trabalhos artesanais, mas eu estou fazendo o que eu gosto só agora. uhum, Uhum. E é o que eu sempre gostei. Eu adoro, nossa, adorava bijuteria, brinco sempre, sempre, sempre. Então, mas eu nunca trabalhei com isso. uhum, Eu trabalhava em administração, depois eu tive um comércio com computação, depois a gente teve uma empresa de consultoria. Então, quer dizer, nunca foi exatamente o que eu quis. sim. Aí, quando eu parei tudo para ter o Lourenço, então aí eu comecei a pesar várias coisas. E você realmente amadurece nesse processo, amadurece absurdamente, porque você tem que tomar decisões que só dependem de você. E mesmo que Uhum, tenha, óbvio que tenha a participação do marido, mas a FIV é é, eu e a FIV, uhum, sabe? É o nosso corpo, entendeu? uhum, sim. É o nosso corpo. E qual que era a outra que você Eu se... perguntei da adoção, que você Ah, falou que então. sim, seria É. opção. Eu acho que se a gente também entrar muito nesse assunto, aí já vale também outro episódio, mas não Não, era não. algo que você falou assim, não, ou eu tenho meu filho biológico, ou eu não vou ter filho. Então, tanto que isso aí já surgiu logo no meu processo, porque eu ia ter que colocar 2 ovos doação. Ah, é E eu verdade. já não quis. É. E eu falei, mas eu acho assim, eu precisaria passar pelo processo para saber o que eu faria. Eu Uhum, não sei te precisar. Uhum. Mas assim, a gente já tinha cogitado, se não der certo a fertilização, vamos pensando e mais para frente talvez a gente adote. Mas o processo de adoção também não é muito simples, viu, É. não. gente? E nem É rápido. bem É. burocrático, tá? Porque, como eu te falei, como eu conheci várias pessoas durante esse processo, nossa, teve um casal que demorou 7 anos para conseguir um bebê, entendeu? E sem, sabe, é difícil, gente. Tem várias entrevistas, tem várias coisas, não é Uhum, simples, né? Então, mas assim, eu não sei como eu me sentiria nesse processo, não sei como que eu passaria, porque eu não passei, não precisei. Uhum. Deu E aí, certo agora, antes. falando da gestação, Sim. você engravidou no final dos contos, aí você tava com 43, Eu engravidei com com quarenta e 42 e dois em tava com abril e 43. 43 em junho. E aí, foi uma gestação tranquila ou não? Não, claro que não, né? Mas Como aí, não? não foi, você acha que foi por fatores de idade ou outros fatores aleatórios que Não, eu poderiam acho acontecer que em qualquer idade? eu acho que não, foram consequências da gravidez e da vida que a gente Aleatórios. leva. Os médicos não falaram assim, ó, você tá acontecendo isso Não, porque você tem 43. não, já era uma gravidez de risco, Sim. já era esperado, então, por isso eu fiz mais ultrassons, né? Eu fiz, acho que a 12ª, depois a semana, tava ok, 16ª, ok, passou. Quando eu fui fazendo na 20ª, o Lorenzo encaixou e meu colo abriu. Aí ele já tinha passado, né, um período de cerclagem aos pontos lá no colo do útero, né, uhum, que ele dá. Já tinha passado, porque geralmente o pessoal que faz para gestação gemelar, né, e não era o meu caso, mas eu tive essa abertura. Então ele fez a cerclagem com 22 semanas. Meu Deus.
Eu fiz essa cerclagem. Aí fui para o hospital, tomei anestesia grávida, fiz essa cerclagem e repouso o resto da gravidez. E repouso absoluto. Por quê? Porque eu poderia perdê-lo. Aí eu falei assim, não, eu não passei por todo esse processo para desistir agora, não dá, né? Uhum. Então, É. vamos fazer tudo direitinho. Então, eu conversei de novo com meu marido, assim, e aí? Eu vou ter que ficar de repouso absoluto, não é dar. E nós morávamos em sobrado, então eu fiquei só no andar de cima. Aí ele levou a geladeirinha, sabe? Arrumou Uhum. todo lá para mim não subir e descer a escada, porque não pode, né? Eu só levantava para o banho, né? Para comer sentada, né? E aí pegamos uma pessoa para ajudar à tarde, né? 3 vezes por semana ela ia, e ele trabalhou no período da tarde presencial e de manhã ele ficava comigo. E aí, depois disso, a gestação seguiu até o final? Não, ele Também nasceu de 35 semanas, ainda porque nasceu prematuro. nasceu, porque eu tomei, inclusive, aquela injeçãozinha lá do pulmãozinho do bebê, acho que Uhum. que ela serve de 28 a 34 semanas, parece, né? E só que, né, aí no final, depois dessa de 28 semanas, a gente faz, eu ia para São Paulo direto fazer, né, aqueles exames, né, para ver. Cardiotoco. Isso, para saber como que tava. E aí passou 34, ok. Só que quando foi 35 semanas, ela falou assim: ele vai nascer, você já está começando a entrar em trabalho de parto. Eu falei assim, mas como? É 35 semanas. E aí, 35 semanas, mas ele já tava esperando 2 anos lá congeladinho. Então, considera esse fator. Ele tava ansioso para chegar Ele no mundo. tava. então, aí o que que aconteceu? Aí ela chamou um médico, porque era tudo feito na clínica dele. Tudo lá. Então ele estava sempre lá. Uhum. Conversamos com ele, ele falou assim: não, você não vai conseguir esperar. Nós vamos ter que fazer a cesárea antes, porque você já tem a cerclagem, é Uhum. complicado, né? Então, nós vamos nos adiantar. Então, E aí ele vai fez. nascer com 35. Nasceu. E aí, nasceu e ficou um Aí tempinho no nasceu, só hospital? que no Santa Joana, Mas lá. ele ficou internado um Então, tempo. ficou, porque aí o que aconteceu? Na hora que ele nasceu, ok, chorou, mas aí a respiração parou. Eita. Aí foi pra UTI, ficou 7 dias na UTI. Aí eu morava na época em Mauá e São Paulo. Uhum. Então, eu tive alta, ele não. Nossa, Então, essa acho que é a pior coisa que uma foi ruim, mãe pode. foi ruim. Foi um processo assim. E aí eu senti, por quê? Porque eu ficava lá no hospital, tive para tirar o leite, para todo um curso lá que o Santa Joana oferecia para gente. Aí eu tirava o leite para deixar para ele na UTI à noite, nas 2 mamadinhas da noite, da meia-noite, das 3 da manhã, e às 6 horas eu já estava no hospital. Então, o que que eu fiz? Eu peguei, aluguei, ficamos num hotelzinho lá na Paulista, lá perto pós-gestação, então vocês imaginam, né? Por cesárea, eu tive que ficar naquele hotel para poder ficar mais perto do hospital para poder. Então eu saía do hospital às 11 da noite, eu ficava lá acompanhando ele e dando mamar, né? Estimulando, né? E ele mesmo assim ele teve que tomar, né? De fora. Só que ele nasceu grande, ele nasceu bem. Olha, que bom. Ele nasceu, mesmo com 35 semanas, ele nasceu com 49 centímetros e 3,300. Imagina se tivesse nascido com Sim, ele falou que 40. talvez acima de 4 quilos, porque a gestação foi boa. Porque como eu fiz repouso, Fez tudo então, certinho, e foi né? super tranquilo, porque a gente se ajeitou super bem ali. Então eu não passei nenhum, assim, não me desapontei. E eu fiquei bem de E ele ficou repouso. quanto tempo? Não, UTI 7 dias. Aí depois foi liberado Pra casa. para casa. Porque fica, na verdade, acho que são 5 dias na UTI e 2 na SEMI. Uhum. Né? Que depois vai pra SEMI e aí depois no dia seguinte ele já teve alta. Aí chegou em casa. E aí foi tudo ok. Aí amamentei ele, aí cuidei muito dele. Aí foi amamentação exclusiva Ele até os tinha, 6 hoje em meses. dia, neném prematuro tem toda uma correção, né? E tratam a criança prematura até, não sei, com 2 anos, Com considera correção. essa A idade correção. corrigida. Mas eu não sei se há 10 anos atrás já tinha essa questão do prematuro, ou ninguém falava Ele não muito foi disso. tão prematuro, né? Não foi Porque tão prematuro. mais 2 semanas ali ele já seria termo. Sim, Então, com 37 Mas anos. hoje em dia, mesmo assim, Mas não uma ia dar tem pra idade segurar ele. Aí o corrigida. médico aconselhou, não dá pra segurar ele. Mas assim, depois que você tava com ele em casa, não
tinha restrições por conta dele Não, ser prematuro? nenhuma. Nem assim, introdução alimentar, foi tudo normal. Aliás, tudo muito fácil, porque não, óbvio que no começo não, porque eu amamentei ele, eu tive mastite, né? Tive. Foi um comecinho complicado, mas Uhum. como qualquer mãe, É. eu acho que passa, né? Então, Inclusive, amamentou bem, né? Amamentou até os 4 Meu anos. Deus. Ele foi, mas eu acho que aí é porque eu quis curtir mesmo, foi opção Tá, minha. eu acho que Tá, vale isso é muito a opção da mãe, né? Isso é opção É. minha, como eu falei, eu esperei, eu passei por um processo, então eu quis me dedicar a ele. Uhum. Tanto que eu não voltei mais a trabalhar, né? Eu só fui ter agora, e assim, eu optei por trabalhar em casa, por fazer essas bijuterias artesanais. E é online, por quê? Para eu ter o meu tempo com o meu filho, Uhum. né? Para eu me dedicar a ele. Então, essa foi a escolha que eu fiz, né? Uhum. Então, mas ele, nossa, foi super fácil, porque depois que ele pegou, fez direitinho, teve a pega e amamentou, foi 6 meses de exclusividade de leite materno, e a introdução foi tranquila também. Ele comia tanto que hoje ele come de tudo, experimenta tudo. Eu tive uma orientação também com pediatra, né? Foi indicado pela clínica e ele foi, assim, também extremamente maravilhoso, também me orientou em tudo, em todas as etapas, até da amamentação, até a introdução. Tinha até um cardápio que a gente poderia fazer para a criança, para ela se adaptar a tudo, né? Sem, aos temperinhos, né? Usar tomilho, alecrim, essas coisas, ao invés de sal, essas coisas, sabe? Foi feito. Até os 2 anos eu fiz certinho. Aí depois, né? Que aí... Vem a vida real. Aí já está nessa fase aí de Então, aí já dificuldades. aí já tem. Vale outro episódio. Então, mas também Não, e não tem nem complicado. como a gente perguntar assim, você se arrepende de alguma coisa do processo? Não tem nem como se arrepender, porque o Lorenzo tá aí com 10 anos, super saudável, ele é maravilhoso, ele é educado. Nossa, vocês estão de parabéns. Mas eu me dediquei muito para isso. Isso que eu tô te falando, eu me preparei. Por isso que eu falo, todo o processo que eu passei, todinho, o processo que eu passei, eu acho que foi para me preparar para isso. Uhum. E eu tenho muito orgulho dele. Uhum. Muito, muito. Ele é muito fofo. Muito. Ô, Rê, acho que tem mais uma pergunta, mas agora, por exemplo, se você se sente, comparando com os amigos do Lourenço que tem a idade dele agora, as mães deles, porque assim, a minha mãe me teve com 27, né, que pra nós até, assim, eu tive a Madu com 30 e logo fiz 31. A minha mãe me teve com 27, depois ela foi ter meu irmão 8 anos depois, então ela já tinha 35. E eu lembro que, para o meu irmão, a minha mãe já era uma das mães mais velhas, Sim. porque ela era segundo filho, e aí a maioria das mães era os primeiros filhos, sabe? Então eram mães com o primeiro filho da idade do meu irmão, minha mãe já, ele sendo o segundo. E ela já falava assim: nossa, vou na reunião da escola, eu sou a mais velha das mães. Eu sou mais velha. É isso que eu ia te perguntar se. Não, eu já encontro agora, né? Ele está indo para o 5º ano, né? Então, nesse 4º ano, eu já encontrei uma mãe mais ou menos com Mas a minha que também idade. com o primeiro filho dessa Com o idade. primeiro filho dessa idade, eu já encontrei. Mas, não, e também dá diferença de uns 10, 15 anos aí. Você sempre foi a mais velha. Sempre, sempre. Mas a minha mãe me teve com mais idade você também. foi mulher, né? A minha mãe teve o primeiro filho com 30, o segundo acho que com 34, 35 e eu com 39 para 40. Então, até hoje, a minha mãe é mais velha do que a mãe das minhas amigas. Sim. Mas eu acho que hoje em dia tá mudando. A gente percebe isso, né? Hoje as pessoas estão. Porque hoje o pessoal tá Primeiro deixando filho mesmo. com 30, assim, acho que 29, eu 30. vejo na escola ali da Rafa, na sala ali, a gente tem umas mães mais velhas e também tem mães bem mais novas do que eu. Sim, então, tem. Então, no caso do Lô, assim, em geral, é na faixa dos 40 aos 45. Com a criança de 10 anos. Isso, Então, com as crianças. 30, 35. Já é nessa faixa, na idade do Lô. Tá, Agora, sim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe teve a minha irmã com 19, eu com 24, só que aí ela teve a minha irmã mais nova, é 10 anos de diferença. Então, minha mãe já era super velha, 34 ela teve. Na minha época, que ela tá com 44 agora. Essa questão de adiar a gestação, né? Eu também conheço mais de uma história de, assim, a pessoa engravidou o primeiro filho fácil e quando foi tentar ter o segundo achou que ia ser tão fácil quanto teve o primeiro. E mais de uma vez eu vi isso.
a pessoa não consegue ou demorou mais do que o pretendido para engravidar do segundo. Então, isso é algo que até eu levo assim para mim. Porque eu falei assim, quando a Madu tiver 2 anos, eu tento engravidar. Mas aí eu falei, não, não é o momento. Quando ela tiver, então, completar 3, eu paro de tomar remédio e a gente tenta engravidar. Só que aí, o que aconteceu? Mudou de emprego. Eu acho que hoje em dia, um dos maiores motivos de adiar não é nem só por estabilidade, é por essa questão de trabalho, sabe? A gente opta por estar Uma no momento. Eu estou carreira. no momento hoje na carreira que eu não quero engravidar, porque eu não quero parar, ficar afastada. E aí, só que assim, pode ser que também quando eu for tentar, não seja tão fácil igual foi a primeira, né? Então, E aí eu já vou fazer 35 esse ano, então daqui a pouco, se eu engravidar, vai com 36, 37, já entro mais ou menos nessa faixa etária. lá na clínica tinha gente que tinha tido o primeiro e fez a fertilização do Pro segundo, porque segundo. queria o segundo. E teve gente que fez a fertilização do primeiro e depois engravidou. Normal. Isso Entendeu? também já vi acontecer Pode bastante. acontecer, são várias E questões. você, depois que o Lourenço nasceu, você não pensou em ter outro filho? Não, porque eu já estava aí depois de todo esse processo. Né? Não, e tanto que com 47, né, quando ele estava lá com 2, 3 aninhos, já começou a aparecer o climatério, sinais de menopausa. Aí eu falei assim, não, mas também não ia enfrentar de novo. Não quero esse processo de novo. Eu já vi que ele ia ser o único mesmo. É o único que ficou congelado, Ele filho, é o único único, ele é único. totalmente. Ele é único. Aquele lá não tem jeito. É único mesmo. Você acha que você tem mais alguma pergunta? Porque eu acho que a Não, gente. acho que a gente abordou tudo. Não sei Lembrando de novo, né? Aqui é um relato de vida da Renata, o que ela passou, as informações que foram passadas de FIV, de tratamento, é do ponto de vista dela como mulher e mãe, né? Então a gente não tá dando nenhuma recomendação. Claro que Não ela é. deixou um conselho, né? É. Se puderem, se quiser até deixar, pode até olhar para aquela câmera e deixar um conselho. Planejar, só planejar. Né? Se puder também, né? Porque é difícil também dar conselho, assim. A gente não sabe. Eu acho que cada um tem o seu momento. Mas que na hora. se planejar é um ótimo conselho que a gente pode levar aí para várias áreas da nossa vida. Exatamente, para tudo. E hoje em Planejamento. dia a gente tem acesso a mais informação do que. Muito mais. E assim, se muito você mais. também tá vendo esse episódio e já não se planejou, também acho que É tá bom aqui pensar. ela para provar que não precisa desistir, né? Não. Também tem desistências no meio do caminho. Mas não desiste, sempre tem uma opção. Você vai Quando for encontrar. a hora, vai acontecer. Vai aparecer, você e no próprio processo você amadurece muito, você vê as coisas assim de uma maneira diferente. Eu acho que ajuda muito. Rê, e hoje você trabalha é empreendedora com os seus acessórios. Você deixa aí seu Instagram pro pessoal? Porque como eu me dediquei muito tempo a ele, aí também você acaba sentindo falta do profissional, né? Então você começa a ver, porque aí a criança vai criando autonomia, né? Porque ele tinha lá 7 para 8 anos, eu falei assim, não dá para eu ficar tão ociosa, e aí eu comecei a fazer artesanalmente, né? As bijuterias. Você mesmo que faz as peças? Tudo, todas. Então pode deixar o seu arroba aí, pessoal, segue a Renata, curte aqui o nosso vídeo, curta a página dela e pode comprar aí, os acessórios são lindos. É @Renata Louro Acessórios, no Instagram. Aí é só entrar, e lá também tem o link para o site, tem o link para o WhatsApp, pode me chamar. A gente vai deixar na descrição do vídeo o arroba do Instagram dela e o link da loja dela, tá? E você que é mãe e quer trazer aqui o seu relato pra gente, manda um recadinho que a gente entra em contato e você pode ser a próxima que ia estar compartilhando sua história de vida. Muito obrigada, Rê, por ter vindo aqui, ter contado toda essa história. Acho que pode dar a luz aí para bastante gente, ou até talvez alguém que esteja passando pelo processo ou que já passou, sabendo que não tá sozinho, tem muitas histórias por aí. Não desista, tem várias, inúmeras. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço muito a oportunidade. E você encontra o nosso podcast nas redes sociais, no @QueMãeNunca. Estamos no YouTube, no Spotify e no Instagram. Obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.